Boa noite, meninas. Nós vamos estar dando continuidade na meditação do livro de Segunda Reis. Estamos hoje no capítulo 9 e vamos apresentar o Espírito Santo nessa nossa meditação. Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos diante da Tua presença, meu Deus, nesse momento, e colocamos, meu Pai, o Senhor como centro de tudo. Nós estamos aqui pedindo, meu Pai, que graciosamente o Senhor venha nos acrescentar conhecimento, entendimento e sabedoria. Te peço, Espírito Santo, que esse texto não venha apenas relatar um fato histórico, mas que ele venha revelar para a gente um conteúdo espiritual muito rico e que cada uma de nós venha a ser confrontada em seu íntimo e que haja uma transformação dentro da gente, para que assim nós possamos nos aproximar da perfeição. E aquilo, Espírito Santo, que o Senhor preparou para cada uma de nós, de forma alguma o diabo venha roubar. Desde já nós repreendemos, amarramos todo inferno, todo principado, potestade, todos os dominadores e as legiões do inferno, que possam querer atrapalhar o nosso trabalho ou prejudicar a nossa vida espiritual, o nosso ministério. Nós entregamos, meu Pai, as nossas vidas, o que somos, o que temos, o que projetamos, o que planejamos, em tuas santas mãos. Que o Senhor esteja aqui, meu Pai, que não sejam nossas bocas falando, mas o teu Espírito nos usando para edificar a quem estiver ouvindo essa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E graças a Deus. Então vamos nessa, pessoal. 2 Reis, capítulo 9, verso 1. O profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: veste a tua capa, vai a Ramote-Gileade e leva este vaso de azeite contigo. Na sua versão pode estar escrito também frasco de azeite e tem versões que falam caixa de azeite. Seja lá como for, é um compartimento com azeite. E vamos aqui esmiuçar algumas coisinhas que nós temos logo nesse primeiro verso. A gente vai ver que não é o profeta Eliseu que vai lá ungir a Jeú. É um dos filhos do profeta, dos profetas. Então, um jovem, um rapaz, um moço, que bem pode ser um dos que ficou no lugar de Gease. Lembra que Gease fica leproso e é muito provável que ele não esteja mais andando aqui no meio dos profetas. E o que acontece é que outro é levantado no lugar dele. E isso é muito fácil da gente admitir. Se a gente não cumpre com aquilo que Deus espera da gente, sem sombra de dúvidas, ele vai nos remover, vai colocar outra pessoa no lugar que vai fazer melhor do que a gente até. Então a gente está vendo aqui um rapazinho novo sendo levantado para cumprir uma missão extremamente importante, que é ungir um novo rei sobre Israel. É interessante que essa missão foi dada ao próprio Elias, pelo próprio Deus. E aqui, pessoal, eu vi algumas correntes, correntes de pensamento, onde uma alegava que Elias havia ungido, sim, Jeú, e aqui ele estaria recebendo uma segunda unção. E a corrente que eu acho mais plausível é que Elias não teve tempo para isso e passa a bola para o próximo, no caso, Eliseu. E não é o próprio Eliseu quem vai executar essa missão. Isso eu não entendo bem por quê. Talvez pelo fato de Eliseu já estar ficando velho, ou porque Eliseu realmente quer fazer um discípulo. Não entendi muito bem. Se alguém tem algo a comentar, comenta aí. Mas ele vai e envia um rapaz relativamente inexperiente para cumprir uma missão muito importante. Mas ele não manda esse rapaz de qualquer jeito. Ele vai e fala para o rapaz vestir a sua capa. Na sua versão pode estar de outra forma, vestir as suas vestes, enfim.
ele tinha que estar adequadamente preparado para essa missão. Por que que eu estou chamando a atenção da capa, das vestes? Parece ser um detalhe, simplesmente, mas a gente já tem um entendimento espiritual de que as vestes representam a nossa condição espiritual. Então, no momento que o jovem profeta veste a capa, é como se ele estivesse, nesse momento, se preparando para uma missão espiritual. O que diríamos hoje? Se encha do Espírito Santo, porque você vai ser enviado para uma missão extremamente importante. O objetivo desse jovem profeta, ungir um novo rei. Nosso objetivo, fazer mais discípulos. Seja como for, tudo isso é cumprimento da vontade de Deus. Por que que esse jovem profeta está indo até Jeú? Porque simplesmente Eliseu quer? Não, porque essa com certeza foi uma missão que Elias não cumpriu, e ou o próprio Elias transmitiu isso para Eliseu, ou o próprio Deus transmitiu isso para Eliseu. E estamos aqui diante de mais um cumprimento de uma profecia que foi dita lá atrás, e acho que vale a pena a gente refrescar a nossa memória e ver. Vamos refrescar a memória, não, porque eu me lembro que eu anotei, mas não me lembro onde eu anotei, para a gente não perder tempo, deixa para lá. Mas a gente sabe que está lá em Reis Primeira Reis, 19. se eu não me engano, é capítulo 21, não é não? 19. 19. 19, 19. exato. Reis Então 19. vamos voltar lá, vamos voltar lá. Primeira Reis, capítulo 19. Eu passei, vi e não anotei. Aquele momento onde Elias fica #chateado, ele foge, vai para uma caverna lá no deserto, e Deus encontra ele e dá essas devidas missões. 1, E aí, 19 e 16. em qual? 16? Isso. Aí mesmo. Primeira Reis, capítulo 19, verso 16. E Jeú, filho de Ninsi. A gente vê que aqui em Segunda Reis, a todo momento, o nome do pai de Jeú é mencionado, Josafá. Não é o mesmo Josafá rei, é um Josafá. Mas aqui em Primeira Reis, em outros momentos também em Segunda Reis, a gente vai ver Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Parece que esse Nissi era alguém muito importante no meio da sociedade de Israel. Mais importante, inclusive, que o próprio Josafá. A tal ponto que aqui, em Primeira Reis, a gente nem ouve falar de Josafá. Fica parecendo que Jeú é filho de Nissi. Mas não é, ele é neto, tá bom? Então vamos lá. E Jeú, filho de Nissi, ungirás como rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Mas o que a gente percebe é que essa unção não aconteceu através de Elias, pelo menos é o mais provável, porque não faz sentido duas unções a rei a uma mesma pessoa. E parece que quando Jeú recebe essa unção aqui do profeta jovem, parece que para ele é uma coisa nova, né? A gente vai ver aqui no texto que ele fica meio assim, fora da realidade. Peraí, sou eu mesmo, rei? Como assim? Mas a gente vai chegar lá. Tá? Então, pode voltar aí para Segunda Reis. Então, a gente vai perceber que foi um profeta jovem, amando de Eliseu, alguém que, inclusive, já estava substituindo Gease. Olha aí as consequências. Ele se prepara para isso, ele veste uma capa, não é simplesmente uma roupa, porque senão não faria sentido, né, dizer aqui, vai, veste uma roupa. Não, simplesmente diria vai, mas não. O sentido de vestir uma capa, de vestir uma roupa, é como se ele estivesse vestindo uma armadura, se preparando para cumprir uma missão de Deus. Hoje a gente entende que essa capa, essa armadura, né, essas vestes, é o próprio Espírito Santo. Não tem como você ir muito longe fazendo a obra de Deus sem o Espírito Santo. Vai chegar um momento onde você não vai conseguir executar perfeitamente a obra de Deus. Você vai conseguir falar de Jesus, você vai conseguir dar um testemunho, mas você não vai muito além disso. Quando vierem as maiores, como fala, os maiores confrontos com a palavra de Deus, né?
sua com a palavra de Deus e das pessoas usando a palavra de Deus para confrontar a sua fé, você vai ficar meio desestabilizado se você não tiver o Espírito Santo. Condição sine qua non para fazer a obra de Deus, ter o Espírito Santo. Tá? Então, veste a sua capa, vai para Ramote de Gileade. Ramote de Gileade, a gente já viu que pertencia ao reino de Israel, em um momento atrás, e acabou sendo tomada lá pelos sírios. Foi disputada e os sírios tomaram conta daquilo ali. Era uma cidade importante, uma cidade mercantil, uma cidade comercial, e tinha lá seu valor, era uma rota importante para as nações que estavam ali próximas. Então, quem dominasse a Ramote Gileade teria um poder a mais em suas mãos, ok? Então, a Ramote Gileade sempre foi muito disputada por Israel e pela Síria. Hoje, ela está no território da Síria. E a gente vai ver que Hazael é o rei agora da Síria. A gente já viu lá que Eliseu tem uma previsão, né? Olha nos olhos dele e consegue ver o que Deus o revela, dizendo que ele ia ser um cara muito perverso com Israel, fazer coisas horrendas para com o povo de Israel. Enfim, ele é ungido rei e levantado rei, e é contra ele agora que Jorão tá lutando. E o que o texto aqui fala é que esse Jeú, ele está lá em Ramote Gileade, o que significa que Ramote Gileade foi dominada. Israel conseguiu conquistar. E o exército continua por lá para quê? Para evitar uma nova ofensiva síria. Então, eles estão ali preservando a nova conquista, então o exército ficou lá. Ok? Boa noite. Boa noite, Dona Meire. Segue o barba aí, viu? 2 Reis, capítulo 9, verso 1. E leva consigo este vaso de azeite, esta caixa de azeite. E qual o objetivo? Não era um azeite qualquer, como hoje nós usamos, né? Nas nossas igrejas, nos nossos cultos, nós usamos um azeite, o azeite de oliva. Mas esse azeite não é esse meramente azeite de oliva, é um azeite especial, que ele era feito para unção de pessoas especiais e de utensílios do templo da casa de Deus. Isso aí vale a pena a gente dar uma olhadinha. Abra em Êxodo, no capítulo 30, rapidão, Êxodo, pertinho aí do início da Bíblia. Capítulo 30, todo mundo já abriu? Vamos lá para ver se a gente consegue terminar o capítulo hoje. Não vamos na pressa, mas a gente vai tentar fazer a coisa de uma forma concisa. Então vamos lá. Êxodo, capítulo 30. Vou fechar aqui seu áudio, viu, dona Meire? Só para não entrar aqui zoada para nós na meditação. E aí a gente vai ter no capítulo 30, a partir do verso 25. Disso farás o óleo sagrado para a unção. Pronto, esse daqui é um óleo especial. Como seria esse óleo? Um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim, consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Então, o símbolo dessa unção era consagrando aquilo para Deus, de modo que aquilo se tornava santo. Olha só, vamos continuar aí. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas, e tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás, para me administrarem o sacerdócio. Não se ungirá, verso 32, não se ungirá com ele o corpo do homem, a carne do homem, nem fareis outro semelhante
conforme a sua composição. Por quê? Porque sagrado é, e para vós será sagrado. Noutras palavras, quando ele fala não ungirás a carne, porque esse não é o óleo, por exemplo, que Paulo usa lá para ungir os feridos, ungir as enfermidades, os enfermos. Não. Aqui é um óleo usado para consagrar tudo aquilo que seria para servir a Deus. Por que que aqui, pessoal, não consta também os reis? Quem saberia dizer? Quem sabe dizer, abre o áudio e fala. Ninguém tem a mínima ideia? Qual a pergunta? Por que aqui nesse... Minha luz agora inventou de piscar. Por que que aqui, nesse momento, a gente não vê os reis também sendo ungidos com esse óleo? Aqui, no texto, em Êxodo. Por que que não existe isso? Porque eles Porque o não quê, servem, Brasil? porque eles não servem a Deus. Não tinha nem rei. Exatamente. Não é porque eles não sirvam a Deus, porque o objetivo do rei era servir a Deus. É porque eles simplesmente, nesse momento, não existem. Lembra que não era para existir reis, era para existir apenas o governo de Deus, né? Mas, enfim, depois que os reis, eles são admitidos, né? Eles são instituídos, então, a partir daí, também são ungidos os reis. Pessoal, eu vou dar um pause aqui e vou ver o que está acontecendo aqui com minha lâmpada, tá bom? Segura aí rapidão. É isso aí, está repreendido. Então, pronto, pessoal, era um óleo especial, tá certo? E isso era feito pelos sacerdotes. Vamos lembrar que não existem mais sacerdotes em Israel, eles todos migraram para Judá. Quem tem lá são os profetas, enfim, eles vão cumprir essa missão de sacerdote dentro da nação de Israel. Eles vão cumprir esse papel espiritual, tá bom? Então, esse era um óleo especial, que era usado também para ungir os reis, beleza? Vamos continuar aí. 2 Reis, capítulo 9, agora vamos evoluir para o verso 2. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra, faze que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o para uma sala reservada. Essa questão, esse propósito de que isso seja feito de forma secreta, né, sigilosa, me aponta para uma vertente. Talvez não fosse prudente para aquele jovem, por ser inexperiente, ungir um rei, e a gente vai ver que é um capitão no meio de capitães, e ele levantar um no meio de pessoas que são também autoridades, tais quais Jeú. Então, o que me passa pela mente é que se ele fizesse aquilo, a unção de rei em Jeú, no meio de todos os outros capitães, isso poderia levantar um ciúme contra ele e acabar que algum deles quisessem se vingar ou fazer algum mal com o jovem profeta. Então, a orientação que a gente vai ver de Eliseu é que, olha, faz isso em secreto e cai fora quando você fizer. Me parece que é para evitar, é para preservar a vida do profeta. Aquela ideia do vigia. Vigia para ter vitória. Verso 3. Pega o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça, e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel, então abre a porta, foge e não te demores. Ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te demores, né? Então, me parece que a ideia é evitar que haja algum levante de ciúme, né, de inveja, e acabem não se levantando contra Jeú, mas acabando se levantando contra
o jovem profeta. Ele é jovem e está no local que está em estado de sítio, né? Tem exército para tudo que é lado, e ele é só um menino naquela história. Então, ó, assim que você fizer o que tem que fazer, capa o gato. Então, eu penso que o Eliseu, desde o início, com a intenção de preparar o seu discípulo, eu acho que ele acabou aterrorizando o menino. Por quê? Vamos ver mais na frente. Portanto, foi o jovem profeta a Ramote Gileade. Entrando ele, viu que os capitães do exército estavam reunidos ali. Disse ele: Capitão, tenho uma palavra para te dizer. Respondeu Jeú: A qual de todos nós? Disse ele: A ti, capitão. Então, talvez o maior capitão que exista ali seja realmente Jeú, porque ele é quem se pronuncia, é ele quem fala em nome dos demais. Provavelmente ele é o cabeça de todos os demais ali. Então, como a mensagem tem endereço certo, o jovem discípulo vai lá, ó, é contigo. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Ungite rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Destruirás a família de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a família de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todos do sexo masculino, tanto escravo como livre em Israel. A família de Acabe hei de fazer como a família de Jeroboão, filho de Nebate, e como a família de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Então, quando ele vem e traz essa mensagem, é como se ele abrisse a boca e repetisse as palavras que Elias falou para Acabe. E aí, novamente, vale a gente conferir. 1 Reis, capítulo 21. Abre aí rapidinho, volta duas folhinhas aí para trás. Primeira Reis, capítulo 21, todo mundo já abriu? Verso 21. Vamos lá. Ou melhor, vamos começar do verso 20. Disse Acabe a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo o homem, escravo ou livre em Israel. Farei com a tua família como fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel, disse o Senhor: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Então, o que a gente vai perceber aqui? Que Deus está muito chateado com Acabe, porque o que ele estava fazendo, né, contrariava a vontade de Deus. E quando ele faz isso, vai, amor, o vídeo está fechado. Quando ele faz isso, ele aqui acaba de matar a Nabote e os seus filhos, né? E tudo isso a mando de Jezabel. Foi um plano maligno que a própria Jezabel traçou e foi cumprido com a anuência do rei Acabe. Então, Deus fica muito irado com isso. O que a gente percebe aqui em 1 Reis é que Deus ele não vai deixar barato, Deus não vai deixar barato o que fizeram aos seus servos. Abre aí em Deuteronômio, que eu acho também uma passagem bem forte. Deuteronômio 28. Quase no início lá da Bíblia também, pessoal.
Deuteronômio 28. A gente tem um Deus que é muito forte, um Deus que é justo e que não esquece da gente de forma alguma. Deuteronômio 28, todo mundo? A partir do verso 25. O Senhor te fará cair diante dos seus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, mas por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás espalhado por todos os reinos da terra. Teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Quando a gente vê isso aqui, é algo que o próprio Deus está falando. E haverá pessoas que não terão direito à sepultura. A gente vai ver isso aqui na pessoa de Jezabel, né? Como a gente vê aqui em 2 Reis. Pode deixar ainda aí em Deuteronômio, tá bom? Em 2 Reis, aí você abre um pouquinho, 2 Reis 9, a gente vai ver aqui no verso 10, os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Isso a gente já viu aqui em Deuteronômio. Noutras palavras, Deus está fazendo vingança aos seus servos. Deus está trazendo justiça, ainda que os seus servos, nesse momento, não estejam mais vivos. Por quê? Porque, infelizmente, a Jezabel, ela teve a maldita ideia de perseguir tanto os profetas como os filhos de Nabote, quanto o próprio Nabote. Pessoal, eu vou manter o vídeo aqui fechado, porque essa luz aqui está muito estranha hoje, para não ficar piscando aí e atrapalhando vocês. Ainda em Deuteronômio, no 32, Deuteronômio 32, a gente estava no 28, vamos aí agora para o 32. O pior é que a bendita da luz está atrapalhando até eu enxergar aqui. Isso não é de Deus, não, gente. Versículo 35. A mim pertencem a vingança e a recompensa, ao tempo em que seus pés resvalarem. O dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. O que Deus está falando aqui para Israel? Ele está dizendo o seguinte, que aquelas pessoas que fizerem mal contra ele, contra seu povo, essas pessoas vão ter a vingança e a recompensa. Quando ele fala recompensa aqui, não é galardão, não é coisa legal, não. É a recompensa ruim, é o juízo de Deus. Vamos continuar aí. O Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a sua força se foi e já não há nem escravo, nem livre. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai fazer, vai trazer vingança para fazer justiça ao seu povo. Então, por mais que seja, mais que nós venhamos sofrer as coisas ruins desse mundo, que a gente venha penar, que pessoas venham tentar contra a gente, contra a nossa vida, contra os nossos propósitos, contra os nossos projetos, contra a nossa família, seja lá o que for. A gente tem um Deus que é violento, pessoal, e violento eu não estou falando no sentido dele ser agressivo, eu estou falando dele ser extremamente poderoso, e de ser um Deus que ele é extremamente zeloso, e ele vai tomar conta da gente, ainda que pareça tardio, pareça demorado. Perceba que o que ele fala aqui em Deuteronômio 32, 36, é que ele vai fazer justiça. A gente vai sofrer um tempo, 2 tempos, mas seremos guardados. Ele vai fazer justiça, né? Aí, volta lá para a 2 Reis. Pode voltar aí para a 2 Reis. A gente está vendo aqui que já se passaram
duas gerações de profetas, né? Vamos dizer assim. Já se passou Elias, já se passou Eliseu, e a gente está vendo aqui um novo profeta sendo levantado, e ele está cumprindo o que a gente acabou de ler em Deuteronômio. A vingança do Senhor e a justiça de Deus para com os seus servos. Tá? Então, não importa, pessoal, o quanto demore, a coisa vai acontecer, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos continuar aí. No verso 11. Saindo Jeú, aos servos de seu senhor, perguntaram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio esse louco a ti? Respondeu Jeú: Bem conheceis esse tipo de homem e o seu falar. Que significa isso aí? Parou de piscar aqui, vou abrir o vídeo. O que significa isso aí? Por que eles veem o profeta como louco? Primeiro, que toda mensagem de Deus contraria as coisas do mundo. E isso vai parecer loucura aos olhos daquelas pessoas. Mas não foi só por isso. Foi justamente pelo temor que esse homem estava, esse jovem estava. Ele entra, provavelmente, esbaforido. Ele quer falar com um capitão, quer falar em secreto, e assim que termina de falar, ele capa o gato, cai fora, e a expressão dele não deve ser de uma pessoa tranquila, em paz. Então, imagino que por isso que eles o veem como louco. E por isso que eu digo que, ao invés de preparar, Eliseu acaba aterrorizando o jovem profeta, né? E isso, bom, pode acontecer. A gente, às vezes, ouve uma palavra que é para que a gente se prepare. Por exemplo, o que mais a gente tem ouvido? Se prepare, porque virão dias maus, a igreja vai ser perseguida, aquilo tudo. Tem gente que simplesmente se prepara mesmo como? Se revestindo ainda mais do Espírito Santo, buscando as capacidades do Espírito Santo, né? Estando confiantes na palavra de Deus, se fortalecendo na palavra de Deus, mas tem gente que se desespera. Tem gente que até sai da igreja, porque não quer sofrer essa perseguição. A Universal, ela já foi perseguida há um tempo atrás, e, aliás, várias vezes, né? Mas quando o bispo foi preso, muita gente saiu da igreja, né? Porque o que imaginaram, e vai começar uma, uma guerra santa contra os cristãos. E teve pessoas que saíram da igreja. Não era esse o objetivo era se preparar. Olha, se estão vindo contra os seus líderes, vão vir contra vocês também, mas estejam preparados, porque, enfim, estamos nos preparando para a salvação. Pode falar aí, Cristiane. Eu vou só ressaltar uma coisa que às vezes parece supérfluo, mas não é. É tão importante quanto isso que você está falando, que talvez ele, na hora de orientar o rapaz, deixou o rapaz apavorado. E eu passei por uma experiência assim, que um casal, eles foram levantados para a CPO, e um dia eu conversando e falando assim, olha, vocês se preparem, orem mais, jejuam mais, porque o diabo não está feliz porque vocês estão se preparando para ganhar almas. Então ele vai colocar muita tribulação, ele vai se levantar, porque o objetivo do diabo é fazer vocês desistirem de servir ao Senhor. Então, qual que é a função? Orar mais. Vão vir mais problemas, você vai passar por mais dificuldades, mas o que que acontece? Essa foi a palavra que foi usada. E não fui só eu que falo, não foi só eu que falou para eles, teve quem falou também. Então, aí depois passou-se uns dias e esse casal, principalmente a esposa, muito apavorada. E ela falou assim: ai, eu ouvi dizer que quem começa a fazer o CPO e quer levantar para ser obreiro, o diabo se levanta de todas as formas. Mas é isso mesmo? Tipo assim, ela mostrou realmente que ela ficou apavorada com aquilo. Ela não entendeu que quando ela fosse, cada dia que ela passasse, que ela estivesse se envolvendo mais na obra, o diabo ele vai se levantar, porque o propósito do diabo é esfriar mesmo, é tirar o foco. Então, eu aprendi que tem que ter outra palavra e outra forma de orientar, porque a pessoa fica apavorada mesmo. Ao invés dela falar assim, não, pode deixar, eu vou orar mais, o diabo está amarrado, ela
o diabo já trabalhou na mente dela de outra forma. Então, esse casal ficou muito apavorado. Inclusive, ela foi a primeira a desistir de ficar no CPO. Pois é, né? O objetivo é justamente que você fique mais forte, e aí o que acontece é que você retrocede, anda para trás. Isso a gente vê demais. Mas isso tudo aponta para uma imaturidade espiritual. Aí, se a gente for avaliar direitinho, seria um casal que realmente não estaria preparado para entrar numa guerra contra o inferno em busca de almas. Não está preparado, né? Se tivesse, teria um posicionamento diferente. Eu vou me preparar para cumprir toda a missão de Deus. Vou me preparar para cumprir toda a vontade de Deus. Vou confiar que Deus é quem vai me guardar. Vou confiar que Deus é quem vai fazer com que tudo aconteça no final. Paloma vai falar. Enquanto Paloma está falando, eu quero que vocês abram em 1 Coríntios, capítulo 3. Pode falar aí, Paloma. Até porque, o que acontece? Há muito tempo que já está na Universal há muito tempo, que desde sempre a gente escuta em qualquer reunião que vai falar sobre salvação em relação a batismo, que a pessoa vai se batizar nas águas. A primeira coisa que o pastor alerta é justamente isso daí, que não vai ser fácil e que o mal realmente vai se levantar e que conforme a pessoa vai crescendo na obra a nível de unção, a nível de cargo, o peso fica assim maior. Eu lembro que na última reunião, não lembro se essa reunião foi só com obreiro, foi só com grupo, não lembro, mas teve uma reunião aí com o pastor que ele demonstrou isso de maneira até prática, um pouco lúdica. Ele foi pegando várias bíblias e foi falando dos cargos que vai ocupando e quanto aumenta ali a dificuldade, no sentido realmente do que o mal vai tentar a pessoa. Então, acho que o alerta, ele é sim válido, até porque se fosse um alerta de algo que não acontece, mas nós somos a prova viva de que isso acontece. Nós somos a prova viva de que diariamente isso acontece. Eu mesmo posso dizer que eu sou a prova viva disso. Eu enfrentei um dos piores anos da minha vida quando entrei no CPO. Um dos piores anos. Eu posso dizer isso com 100% de certeza. Um dos piores anos. Quem acompanha lá na igreja, as pessoas acompanham aí testemunho, acompanham tudo, até testemunho que minha mãe deu e tal, e a gente não passou fome porque a palavra de Deus não volta atrás. Então, realmente foi um dos piores anos que a gente passou. E eu não desisti justamente porque eu lembrei de uma palavra que o pastor Júnior ele deu para gente. E foi inclusive, essa foi a primeira palavra que o pastor Júnior deu para todos os CPOs que entraram. Eu não esqueço disso. Ele entrou, ele reuniu todo mundo e foi a primeira encontro da gente. Primeira coisa que ele chegou, ele fez assim: não vai ser fácil. Se quiser desistir, desista agora. Foi a primeira palavra que ele disse. E a primeira frase que ele falou foi essa. Tenho testemunhas para poder dizer a mesma frase. Aí ele começou a falar: vai ter falsidade, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, ele não falou uma coisa boa. Uma coisa boa ele não disse. Mas ele falou que a gente seria abençoado. No final, ele disse que ia valer a pena. Então, foi essa palavra que não me fez desistir. E, claro, o Espírito Santo. Fala, Isis. Eu discordo veementemente de vocês, no sentido de que ele não tinha opção, não, Pedro, de ir ou não. Ele recebeu uma ordem bem clara. E ele não foi escolhido aleatoriamente, ele tinha sido preparado. Ele era um profeta jovem, ele passou pela escola de profetas e ele estava obedecendo
o que o seu mestre tinha mandado. E o profeta é bem claro nas ordens dele, nas instruções. Tanto que diz aqui no verso, entre aspas, é, depois saia de lá o mais depressa que puder. Foi o que o profeta falou. E no verso 10 diz assim: ele saiu da sala, profeta saiu da sala e fugiu. Ele cumpriu a missão dele, é, ao pé da letra. Sim, eu não acredito. Ele pode ter medo, sim. É, tudo que é novo, toda missão que nos é dada, claro que dá um medo, um frio na barriga, mas ele foi com medo mesmo. Cumpriu a missão dele e veio correndo. Acho que não teve esse tempo para reflexão, não. Às vezes eu me surpreendo quando Lia passa um propósito ou o dia da meditação e as pessoas acham desculpas. Eu acho que missão dada, missão cumprida. E o nome do grupo é sacrifício. Se tá doendo, vai doendo mesmo. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Faca na caveira, a faca nos dentes. Mas eu realmente não acredito que teve esse tipo de reflexão, de estar com medo, de dizer, vai ser difícil. Não, ele deu uma ordem e o profeta jovem cumpriu. E é assim que deveria ser. Quando o pastor dá uma orientação, as pessoas seguirem a risca, sem ter esse tempo aí de dizer se é difícil, se é fácil, não sei o quê. Missão dada é missão cumprida. Não, mas a gente não está discordando que ele não cumpriu, não. A gente só está falando que ele ficou com medo. Mas ele sim obedeceu. Só que tem gente que tem uma reação contrária e abandona o barco, entendeu? Tem gente que abandona o barco, tem gente que é o caso aí do casal aí, né, que a Cristiane comentou. Tem gente que fica com medo. Começou a apertar um pouquinho, não quero essa responsabilidade para mim. Não foi o caso aqui do jovem, não. O jovem, ele foi até o final. O que eu estou dizendo, por que que eles acham que tinha cara de louco? Porque ele estava assustado. Entendeu? Aparece lá do nada, sai correndo do nada, fugido. Então, é só isso aí. Mas ele, de forma alguma, voltou atrás. Ele era o cara, velho. Ele era discípulo de Eliseu. Não era qualquer um, não. Abriram aí em 1 Coríntios, capítulo 3. Todo mundo abriu? Então, do verso 6 ao verso 9, que eu achei interessante, porque a missão foi dada para Elias, transferida para Eliseu e transferida para um profeta jovem. O importante é que há uma cadeia de acontecimentos para que seja cumprida a vontade de Deus. Não houve aquele que tomou para si a missão e disse, essa missão é minha, não vou passar para ninguém. Houve aquele que disse, a missão é minha e eu vou fazer da forma que Deus quiser. Não sei porque não houve a oportunidade de Elias ungir Jeú. Não sei. Não sei porque o próprio Eliseu não vai e cumpre essa missão. Não sei. Mas o que eu vejo é que há todo um desenrolar de fatos que culminam, ponto final, com o cumprimento da palavra de Deus. Isso é bem legal. E a gente vai ver aqui algo que fala a respeito disso. Eu começo um trabalho, aí dona Lucimere continua e o filho dela vai adiante. É nesse nível, tá? Não para na gente, mas tudo está dentro do controle de Deus. Então vamos ver 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 6. Paulo falando: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma. Me perdi agora. Mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, em outras palavras,
O importante é que a gente venha fazer de tudo para cumprir toda a vontade de Deus. Deus passou uma missão para a gente, revelou ao bispo, chegou ao pastor, passou para o nosso líder, chegou até a gente. Chegou até a gente vai fazer de tudo para cumprir da melhor forma possível. E não deu para eu fazer. Se preocupa não, o Espírito Santo vai levar alguém que vai fazer. Por quê? Porque a vontade dele vai se cumprir. Mas o que interessa é que quando você faz o seu melhor, pode ter certeza que dentro dessa sua intenção e disposição para fazer o seu melhor, como estamos aqui, por exemplo, né, todo mundo aí com soninho, 23 horas, né, cansados, querendo ir para a cama, alguns aí com os maridos até fazendo bico, vem logo, meu amor, que eu quero ficar com você. Mas não, a gente está aqui sacrificando tudo para a gente se dedicar à vontade de Deus. E o importante é que isso aqui, da forma que a gente está fazendo, vai reverberar na nossa vida como recompensa. Não aquela recompensa da vingança de Deus, mas a recompensa da justiça de Deus. Fala, Paloma. É, falando da mesma coisa, agora só voltando um pouco, o que me parece também aqui é que quando Deus fala essa profecia, quando eu já estou lendo e relendo, lendo e relendo várias vezes esse 19 para poder tentar chegar, né, a esse consentimento. E me parece que quando ele fala, não fica claro que é um tempo presente. É como se, de fato, não só aquilo iria acontecer no passado, como a unção também iria acontecer, ou, desculpa, no futuro. Não só a unção, de fato, ia acontecer no futuro, como quem ia fazer também poderia ser, também seria alguém do futuro. Então, é como se Deus não tivesse falando para ele fazer, mas estivesse mostrando que isso ia acontecer. Eu interpretei dessa forma. E a questão de ser escolhido um jovem inexperiente, né? Talvez assim, né? Inexperiente não, mas um, com menos inexperiente, mas com menos experiência que Eliseu, digamos assim. É, logo depois do 17, do versículo 17, ainda lá em 1 Reis 19, a gente lembra de uma passagem que Deus fala com Elias quando ele está lá no monte, lá passando por uma crise lá, que Deus fala com ele sobre os 7.000, que Deus deixa bem claro assim, olha, tipo, se você não se levantar, eu vou poder usar quem eu quiser. Tem a parte que Deus fala com ele bem claro que independente se ele está passando por aquele momento, Deus ainda vai ter outras pessoas para usar. E justamente usando essa palavra, agora nesse momento em 2 Reis, quando Deus vai fazer essa unção, ele vai lá e usa uma pessoa que teoricamente ninguém imaginaria que pudesse ser usada para fazer para cumprir essa promessa. E então assim, eu acho que acaba ligando muito, porque logo depois quando ele fala dessa promessa, é quando ele apresenta para Elias lá, onde ele diz, ó, tem mais 7.000 aí para fazer meu trabalho também. Eu vou usar quem eu quiser e quem tiver disposto, quem tiver disposto a fazer o meu trabalho. E com certeza com esse rapaz ele também estava disposto, e como a gente sabe que Eliseu tinha uma intimidade com Deus e que fazia conforme a vontade de Deus, a gente imagina que Deus falou com o próprio Eliseu para que mandasse ele, para que talvez, né, também se cumprisse essa parte onde ele diz que ele vai usar quem ele quiser. Porque para a promessa dele ser cumprida, ele vai usar quem ele quiser. E isso também na nossa vida. Para ele cumprir as promessas que ele nos fez, que também é que está aqui na Bíblia, ele pode usar das coisas mais inusitadas, mas a promessa vai ser cumprida. Perfect. É justo isso. Deus está no controle de tudo e nada vai passar batido aos olhos dele. Então vamos voltar aí, 2 Reis 9,
Estamos agora no verso... Vamos voltar para o verso 12. Então, no verso 11. Saindo Jeú Rapidinho, aos... meninas. É o quê? Rapidinho, Sim, rapidinho. pode falar. Deus, ele usa sempre os improváveis, né? Aquele que lá fora ninguém dá nada, Deus vai e pega. Aquele que o mundo acha que é improvável, Deus faz dele um profeta, um mensageiro dele. Eu acho tão interessante, eu fico mais apaixonada cada vez que eu ouço as histórias da Bíblia. Incrível como Deus faz, né? O mover de Deus. Ele vai usando os improváveis e vai usando quem ele quer, como o Paloma acabou de falar, e como a gente está vendo tão claramente, né, nesse estudo. Pois é. Moisés, Vontade de Deus Moisés, prevalecendo foi acima de tudo, né? Davi, prevalecendo acima de tudo. Vamos para frente. Verso 11 de novo. Saindo Jeú aos servos do seu senhor, perguntaram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? Respondeu Jeú, como que concordando. Bem conheceis esse tipo de homem e o seu falar. Você sabe como é que eles se portam. O que você fala procede, né? Então, vocês conhecem como é que são esses malucos. Então, parece que ele concorda. Ou concorda porque concorda, ou concorda para se esquivar. Parece que ele está ou confuso, ou ele está com receio. Não sei. Isso aí não ficou muito claro para mim. Mas vamos lá. Eles, porém, disseram: Isso não é verdade. Então, de fato, eles reconhecem que quem estava lá foi um homem de Deus. Ah, era um jovem. Beleza, homem de Deus. E demonstrava isso, sua capa, suas vestes. Porque a sua veste mostrava o que estava dentro dele, a sua condição espiritual. Então, eles olharam, aquelas coisas que eles falam, confronta, parece que é loucura. Esse negócio de não adulterar, não roubar, não fumar, parece loucura. Impossível viver nesse mundo sem praticar tais coisas. Mas, enfim, ele é um homem de Deus. O que foi que ele falou para você? Não, loucura. Não, não, não. Ele é um homem de Deus. Ele falou alguma coisa para você. Então, vamos lá. Eles, porém, disseram: Isso não é verdade. Conta-nos o que ele disse. Disse Jeú: Eis que ele me falou. Assim diz o Senhor: Ungite rei sobre Israel. Apressaram-se e, pegando cada um a sua capa, estendeu debaixo dele e no mais alto degrau. Então, tocaram a buzina ou a trombeta, como está aí na sua versão, e disseram: Jeú reina. Então, me parece que no verso anterior, Jeú está meio perdido, ou ele está com medo. Ou ele realmente não entendeu o que aconteceu, a ficha não caiu que ele agora está sendo ungido rei mesmo, ou ele realmente tem medo. Opa, eu fui ungido rei, mas será que vocês vão aceitar? Será que vocês vão concordar? Será que vocês vão me apoiar? E aí, quando ele vê que os próprios capitães, todos autoridades, militares, mas autoridades, no momento que eles chegam e se sujeitam automaticamente a Jeú, reconhecendo que o que o jovem profeta falou procedia da boca de Deus, eles se sujeitam e Jeú parece que toma um fôlego. Outro motivo também para esses homens se sujeitarem a Jeú automaticamente, talvez seja a motivação de não ter mais Jorão como rei sobre Israel. Então aquele povo estava já chateado, aparece uma luz no final do túnel, o quê? Jeú, homem de Deus, veio aqui. Não, então é tu, meu irmão. Estamos juntos, a gente é parceiro, você agora é o rei. E eles fazem algo tipo uma coroação. Abre aí em 1 Reis, no capítulo 1. Só um exemplo, a gente tem vários, vou pegar só esse, porque está mais próximo do que nós estamos estudando. Capítulo 1, no verso 39. E a gente vai ter aqui. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o vaso do azeite e ungiu Salomão. Esse é o momento onde ocorre a unção
de Salomão, a coroação de Salomão como rei sobre Israel, sucedendo o seu pai Davi. Perceba onde é que estava o óleo? Lá no templo. Tá vendo que esse óleo é especial? Não é um óleo qualquer, não é aquele azeite que nós, por exemplo, usamos para as nossas unções. Não, esse é um óleo que foi preparado pelos sacerdotes para momentos especiais, nesse momento uma coroação. Então, Zadok, sacerdote, tomou do tabernáculo o vaso do azeite e ungiu Salomão. E então tocaram a trombeta. E todo o povo disse, viva o rei Salomão. Então, isso aqui que a gente está vivenciando, pode voltar aí para Reis, segunda Reis, isso aqui que a gente está vivenciando é como se fosse uma cerimônia de coroação de Jeú. A unção ele já recebeu, e agora estão tocando a trombeta e estão colocando a buzina, como possa estar na sua versão, e estão colocando tapetes, né, suas próprias vestes, suas capas, eles colocam aos pés de Jeú como em símbolo de submissão. Né? Então, eu estou do seu lado, eu te apoio, estamos juntos e vamos em frente. Verso 13, ou melhor, verso 14. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Então, aqui agora, ele toma esse fôlego dentro de si. Ele, opa, é uma oportunidade. Conspirou contra Jorão. Jorão, porém, tinha cercado a Ramote-Gileade, tinha dominado, tinha conquistado Ramote-Gileade, ele e todo Israel, que não é todo Israel, é o exército de Israel, todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Então, ele vai e conquista aquela cidade importante, já falamos sobre isso, e ali está o texto aqui mostrando que aquela região está capitaneada pelo exército de Israel, tomaram posse. Mas quando Jorão faz isso, o que é que acontece? Verso 15, o rei Jorão, porém, voltara para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram. Então, na guerra, na batalha, ele estava lá, junto da batalha, na frente do seu exército, um cara que, sem sombra de dúvidas, é destemido, foi para a frente do seu exército, não ficou recuado e acaba sendo ferido. Isso que ele é ferido, ele sai da batalha, vai para o palácio em Jezreel para se curar, como o texto aqui continua. Né? Porém, Jorão voltara para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram. Quando lutou contra Hazael, rei da Síria, disse Jeú, se é isso que desejais, olha como ele coloca a responsabilidade de ele ser rei na condição de todos aqueles capitães o apoiarem. É isso que vocês querem? Ele não falou de Deus. É isso que vocês querem? Vocês me apoiam? Vocês estão comigo? Ninguém saia da cidade, nem escape, para ir anunciar isso em Jezreel. Qual o objetivo? Não alertar Jorão que ele acabara de ser ungido rei de Israel. Bom, se um rei é ungido, o anterior ou é morto ou será morto. Ok? O outro rei, ele teria de ser deposto e ser um prisioneiro, ou ele deveria ser morto. Então, essa era a condição. O que ele está propondo? Já que ele não é da linhagem de Jorão, ele não é da dinastia real. Se ele não faz parte disso, então esse rei atual não pode estar vivo. Porque senão o filho desse rei é que seria o seu sucessor, para ele continuar vivo. Não. Então ele acaba sendo, Jeú acaba projetando, maquinando mal contra a vida de Jorão. E ele fala, olha, não comenta com ninguém. Não vamos deixar que ele saiba disso. Não fala para ninguém em Jezreel, porque eu já tenho um plano aqui na minha cabeça. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava se recuperando ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. Então a gente sabe que Acasias é filho de Jorão, Jorão de Judá,
com Atalia, que é irmã de Jorão de Israel. Acasias é sobrinho desse Jorão aqui que nós estamos lendo nesse momento. Então, ele vai ver como está o tio. Talvez não só pela condição de vassalagem que existia entre Judá e Israel, no sentido de que Judá estava sujeito a Israel, mas também no sentido de que eram parentes. E ele sabia que o tio dele estava enfermo, estava doente, saindo de uma guerra que aparentemente vitoriosa. Então ele vai lá fazer uma visita ao seu tio, né? Quando a sentinela ou atalaia que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú ou a companhia de Jeú que vinha, disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro, envia-o ao seu encontro e pergunte: há paz? Então, não deu para identificar de primeira quem é que está chegando, mas ele viu que era uma tropa, não era Jeú com mais 5 soldados, era Jeú com um destacamento, com um batalhão. Não estava identificado que era Jeú. Não, pela distância, eles ainda não tinham essa noção, mas vinha lá carros e carruagens e cavaleiros e cavalos e um monte de soldado levantando poeira, se aproximando de Jezreel. Isso aí era o que dava para o Atalaia observar. Então ele vai e comunica o rei: olha, está vindo um movimento grande, tem uma galera ali considerável vindo de encontro ao nosso palácio. Então Jorão fala: vai lá e pergunta, manda um mensageiro e pergunta: a paz, né? Vocês estão vindo em paz ou o propósito é diferente? Verso 18. O cavaleiro foi-lhe ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Saia da minha frente. E a sentinela anunciou: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Quando ele pergunta a paz, ele quer saber se realmente as pessoas estão indo lá por uma questão comercial, uma visita, enfim, em paz. E aí chega Jeú e responde: que tens tu com a paz? O que significa que tens tu com a paz? O que você tem do lado de Jorão? Que parceria você tem com Jorão? Que ligação você tem com esse reino, com esse estado que está aí? Faça o seguinte: sai da minha frente, vai para trás de mim. Não seja contra mim e se una a mim. E foi isso que aconteceu. Aí chegou a Atalaia, está lá vendo, o mensageiro foi e não voltou. Então ele comunica a Jorão: rei, alguma coisa estranha aconteceu, porque o mensageiro foi, mas ele não voltou. Então enviou o rei outro cavaleiro. Chegando esse a eles, disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens com a paz? Saia da minha frente. O Atalaia anunciou: também esse chegou a eles, porém não volta. O guiar do carro de guerra se parece com o de Jeú, filho de Ninsi, pois guia como um louco, e na sua versão pode estar aí com ferocidade ou com violência. O que significa? Jeú tinha uma característica própria da sua personalidade, de intrepidez, de ousadia. Ele era ferrenho, ele era muito destemido, e isso era possível se perceber até no jeito em que ele dirigia o seu carro, a sua carruagem. De longe, já que eles estavam se aproximando, mas ainda de longe, o Atalaia, ele consegue perceber que, olha, parece com Jeú dirigindo. Parece com Jeú dirigindo. E aí, o que acontece? Ordena Jorão: prepara o carro.
e prepararam o seu carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o encontraram no campo de Nabote, o Jezreelita. Bom, aqui, pessoal, a gente vai perceber que, de fato, Jorão acredita que está acontecendo algo lá no campo de batalha. Se ele entendesse que Jeú está vindo contra ele, não faz nenhum sentido ele sair de dentro de seu palácio apenas com seu sobrinho. Ele teria, no mínimo, indo junto com a sua, como é que fala? Eu fui ler aqui o comentário de isso e me perdi. Ele teria ido junto com sua comitiva, ele teria um destacamento do exército para protegê-lo. Ele não faz isso, ele está confiante. Guarda real. É Jeú, cara. Jeú é parceiro, Jeú, um dos melhores capitães. Então, tranquilo, eu vou lá, eu vou junto com ele, vou encontrá-lo para diminuir essa distância, porque, no mínimo, ele vem trazendo uma mensagem de urgência. E o mensageiro não voltou, por quê? Porque é parceiro, né? O mensageiro ele não foi morto. Os dois mensageiros que foram lá não foram mortos. Eles foram captados para a comitiva de Jeú. Eles continuaram vivos e renderam a sua fidelidade naquele exato momento a Jeú, se submeteram a Jeú. E aí pronto, vai Jorão e vai Acasias. Quando eles chegam, se encontram, ele vai lá e pergunta, né? Então, estamos no verso 22. Vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Respondeu ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Aqui, pessoal, a gente vai destacar que Jeú, ele entende que Jezabel é um problema. E eu não tinha tentado até aqui. Quando Jorão, ele destrói a imagem de Baal, ele destrói aquilo que o seu pai Acabe criou. Mas enquanto ele mantém os ídolos de Astarote, da deusa que Jezabel cultuava, a gente percebe que ele não quis um confronto com Jezabel. O que eu percebi, eu não tinha me apercebido disso antes, o que eu percebi é que Jorão ele não quis confrontar a mãe, ele tinha medo da mãe. Ele só era rei porque a sequência, a dinastia, já que existia homem, não tinha por que Jezabel ser rainha. Se existiam filhos, então os filhos seriam reis. Azerá, Asterote, tudo farinha do mesmo saco. Mas é isso aí mesmo. Quando eles vão, quando eles morrem, a mulher era bruxa, fazer feitiçaria. Quando o Acabe morre, ficam seus filhos. Jezabel continua viva. Não fala que Jezabel morreu. Jezabel continua viva e lá, perturbando quem? O pobre do Jorão. Ele não confronta. Eu não acredito que ele faz parte disso aqui. Eu acredito que, de fato, ele quis se consertar com Deus e ele quis buscar Deus, pelo menos do jeito que Jeroboão tinha instituído dentro de Israel. Era através do bezerro de ouro, tinha idolatria, beleza, mas era Deus vivo, não eram falsos deuses. E olha só que Jeú ele vem questionando, não o bezerro. Ele está falando daquilo que Jezabel trouxe para dentro de Israel. Ele não está falando do bezerro, ele não está falando de Jeroboão, do pecado de Jeroboão. Está falando do pecado de Jezabel. Então, eu entendo que Jeú tolerava, assim como todo Israel, o maldito bezerro de ouro. Eles toleravam. Por quê? Porque, no final das contas, eles buscavam, sim, o Deus vivo. Eles buscavam o Deus vivo. De uma forma equivocada, já falamos sobre isso, mas enfim. E aqui a gente percebe que Jezabel continua suas práticas. Ela não foi confrontada. E como a bicha era gente ruim, eu creio que Jorão é mais novo, né, do que ela, óbvio, né? E talvez fosse um moço ainda, sei lá, seus 30, 40 anos. Um moço para ser um rei, ele era um moço.
tá? E ele assume um reinado tendo que enfrentar uma mulher muito perversa que nem o próprio pai dele tinha resistido. Jezabel fez o que quis dentro de Israel, tá certo? Então, quando Jeú vem, Jeú confronta isso. Como é que vai ter paz em Israel se a gente está aqui cheio de abominação? Aí, nessa hora que ele percebe o semblante de Jeú, quando Jorão percebe as palavras de afronta, percebe o tom de voz, percebe que está sendo ameaçado, aí, meu irmão, ele decide, vou capar o gato. Então, vamos lá. Verso 22. Opa, 22 não, mentira. Verso 23. Voltou-se Jorão e fugiu. Eita, peraí, pô. E hoje o negócio tá tenso, viu? Só Jesus na causa. 23. Voltou-se Jorão e fugiu, gritando para Acasias. A traição, Acasias. Então, a única reação que ele tem, ele foi em missão de paz, ele foi entender se estava tendo algum problema lá em Ramote de Gileade, né? Vamos resolver, vou te dar a direção, você vai fazer assim. Não, ele percebe Jeú afrontando ele, percebe que há traição, ele está percebendo que está havendo uma rebelião dentro do seu estado e ele foge. Por quê? Porque ele é o rei, ele é a figura que vai ser morta. Se Jeú se levanta como rei, o rei tem que ser morto, tá? Ele tem que ser morto. Então Jeú disparou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão nas costas. A flecha lhe atravessou pelo coração e ele caiu no seu carro. Então, esse vai ser o primeiro que vai ser morto através das mãos de Jeú e que vai cumprindo aquela profecia lá atrás que Deus deu a Elias sobre a vida de Acabe, de que não sobraria um só homem da dinastia de Acabe, da geração de Acabe. Não vou falar nem dinastia, porque a dinastia remete a gente aos seus reis, né, e futuros reis. Mas não, aqui era todo homem, até aqueles que não tinham parte no reinado. Disse Jeú a Bidcar, seu capitão, pega-te, lança-o no campo de Nabote, o jezreelita. Lembra-te que, indo eu e tu juntos a cavalo, após o seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença. Então, naquele momento em que Elias profere essa sentença para Acabe, quem estava lá por perto? O texto está dizendo que Jeú estava lá pertinho, junto com Bidcar, que é um capitão seu de sua confiança. Então, eles estão lá e ouvem o que Elias falou para o rei. E ele entende, através do que o profeta jovem falou para ele, que ele vai ser o executor da vontade de Deus. Ele vai ser aquele que executa a profecia. Vamos seguir. Pôs sobre ele esta sentença: ontem eu vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e certamente te farei pagar por ele neste campo, diz o Senhor. Por que pagar nesse campo? Porque Nabote acabou sendo morto ali, e ele só foi morto porque Acabe desejou as suas vinhas, desejou a sua terra, a gente já sabia que era herança, não podia ser transferido para outras pessoas, a não ser de pai para filho, e aí o que acontece é que Jezabel toma a atitude de criar um falso contra Nabote. Nabote é tido como um ateu, né? E as pessoas acabam apedrejando ele e os seus filhos, para que não haja herdeiros. Então, acaba apedrejando Nabote e seus filhos, e aquela família é morta. Então, são os servos do Senhor, que a gente viu logo no início aqui do texto, acho que no verso 9. Tá? São os servos do Senhor que são mortos junto com os profetas através da mão de Jezabel. E agora o que a gente está vendo é o juízo de Deus. Agora, pois, pegue-o, lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. Pegue ele e jogue no campo de Nabote. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que tinha acontecido, que o seu tio tinha sido assassinado, fugiu pelo caminho a Bet-Agã,
Perseguiu Jeú, gritando: matai a este também. Atingiram-no no carro, na subida de Gur, que está perto de Ibleão. Mas fugiu ele para Megido, onde morreu. O ferimento que foi acometido a ele foi um ferimento fatal. Então, acaba morrendo um pouco mais lá para frente, mas ele acaba morrendo. Então, 2 reis são mortos numa mesma manhã, ou numa mesma tarde, enfim, no mesmo dia, né? Tanto Jorão, de Israel, quanto Acasias, de Judá. Seus servos o levaram num carro para Jerusalém e sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. Então, aqui a gente tem um fechamento do fim do reinado de Acasias. A gente não vê isso de Jorão. Jorão morreu, acabou. O texto, o cronista não faz questão, como todos os outros reis, e morreu assim, e aconteceu isso, né? Não faz questão de dizer nada sobre Jorão, mas sobre Acasias, olha, ele foi sepultado. Jorão foi largado lá no campo. Não houve sepultamento. Mas esse daqui foi sepultado. Falta de sepultamento para Israel era uma coisa terrível. A gente viu isso aí em Deuteronômio logo no início. Aquele que não tinha direito a um sepultamento era visto como uma pessoa muito desprezível, muito desgraçada aos olhos de Deus. Então, vamos lá. No verso 29. No 11º ano de Jorão, filho de Acabe, Acasias havia começado a reinar sobre Judá. Aí só para situar, né? Ele se tornou rei, mas agora ele morreu e ele foi sepultado na cidade de Davi. Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Não faço nem ideia de quantos anos Jezabel teria aqui, mas ela já enterrou o marido, alguns filhos e filhos adultos. Então ela já devia ser uma senhora. Podia até ser uma senhora conservada, muito bela, mas enfim, era uma coroa em cima. O que ela faz no momento em que ela percebe, mulher inteligente, sábia, inteligente, sagaz, quando ela percebe que o que está acontecendo é uma rebelião dentro de Israel, ela vai e se pinta, se maqueia, se coloca na janela. Nos leva a pensar por que essa mulher parou para se maquiar. Qual o sentido? Ou ela iria morrer como uma rainha, né? Com a cara bela, ou ela de fato queria seduzir Jeú. E eu pendo para essa possibilidade. Ela queria seduzir, porque se ela conseguisse seduzir Jeú, Jeú a tomaria por rainha e continuaria como rei, e ela continuaria viva, preservando a vida dela. Fala aí, Fernanda. Eu não acredito nessa possibilidade, não, porque eu também acho que ela já estava velha. Velha, velha, caquética, por mais bonita que fosse, estava velha, né? Eu penso que ela pudesse estar querendo se impor, porque há pessoas que o poder para ela vai além do que permanecer. Há um momento em que eles entendem que acaba ali, entendem que chegou a hora, mas que quer, é o chamado cair de pé, né? O chamado morrer bem, enfim. Eu entendo que ela quis ali se impor, a presença dela, a tal da imponência que ela acreditava ter, e ela quis apresentar isso, ainda que fosse no seu último momento, porque a Jezabel era a concentração da vaidade, do orgulho, da soberba, de tantas outras coisas, e nem no momento da derrota ela deixaria de ser essa pessoa e vestiria uma outra casca de outra coisa. Acreditar que ela queria seduzir o cara, eu
ainda que ela tivesse sido lá a bonitona que fez sucesso no passado, mas já vê a caquete, que eu não acredito nessa possibilidade. Enfim. Pode ser. Tem uma passagem, em Ezequiel, onde a palavra ela fala sobre o pintar os olhos. E a intenção do pintar os olhos, lá em Ezequiel, é de seduzir, entendeu? Então, por isso que me trouxe esse tipo de pensamento. Mas o que você fala também procede perfeitamente. Ela poderia realmente estar querendo manter uma aparência, eu sou a rainha e acabou. Não sei que plástica ela vai fazer lá, Isis, mas tudo bem. Mas, enfim. Então, ela estava lá, resignada, que ela não tinha muito o que fazer. É possível que ela já soubesse que o seu rei morreu, Jorão, seu filho, e ela continua lá, na expectativa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Entrando Jeú pelo portão, perguntou ela: Teve pai Zinri que matou a seu senhor? E aqui, pessoal, ela faz uma ironia. Alguém lembra lá de Zinri? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Ninguém? Era oficial do exército Era um israelita. oficial. Isso, perfeito, exatamente. Vamos lembrar mais um pouquinho aí desse cara. Deixa eu ver onde é que a gente viu. Em 1 Reis, capítulo 16. Abre aí. 1 Reis 16. Vamos ver. Por que que ela menciona Zinri? Por que que ela menciona Zinri? No verso 9. 1 Reis 16, verso 9. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tisa sobre Israel, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Não é isso que há pouco o texto fala a respeito de Jeú? Jeú conspirou contra Jorão. Então aqui é a mesma coisa, hein? Entrou Zinri e feriu e o matou. No 27º ano de Asa, rei de Judá, então reinou no seu lugar. O que ele fez? Se rebelou contra o seu rei, achou uma oportunidade, matou Elá e assumiu o trono, ou pelo menos ele acreditava que ia assumir. O que acontece? Ele era chefe de metade dos carros. Quem era o chefe da outra metade? Isso mesmo, Onri, que era o pai de Acabe. O pai de Acabe, por ser provavelmente mais bem relacionado com o exército, ele acaba sendo eleito pelo exército para ser rei de Israel. Mas vamos aí, verso 17. E subiu Onri de Gibeton e todo Israel com ele. Vamos lá, todo Israel é o exército. E cercaram Tisa. Quem é que estava em Tisa? O palácio de Tisa, justamente o Zinri. E há quantos dias ele estava lá? 7 dias. Nessa época, a capital de Israel era Tise, que era uma cidade lá muito conhecida, muito bonita, muito bela, construída pelos antigos cananeus. Então, Israel, quando chega lá, não destrói. E Israel, depois de dividido, acaba pegando aquela cidade para servir como referência real, certo? Então, quando Zirri mata o rei presente, que era lá de Israel, então ele vai para dentro do palácio. Só que quem é que o povo elege como rei? Onri. E aí segue. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo do palácio do rei e queimou sobre si. Assim morreu. Ou seja, ele acaba tocando fogo naquele palácio e ele acaba morrendo carbonizado. E o reino dele durou apenas 7 dias. Voltando para Jezabel, o que significa essas palavras dela? Ela está querendo
ser realmente irônica, jocosa com Jeú. Tipo, você está fazendo uma rebelião, mas você sabe o que aconteceu com Zinri? Será que ele está bem? Será que ele ficou bem? Sabe que isso pode acontecer também com você? De em 7 dias você morrer e seu projeto não ser levado a termo? Então, era isso que ela queria dizer. Então, vamos lá. 32. Ergueu ele o rosto para a janela e gritou: Quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então, ela, como rainha, estava lá cercada dos seus servos. Nesse caso, eles eram eunucos. Disse Jeú: Jogai-a daí para baixo. Jogaram-na para baixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e esses a pisotearam. Então, Jeú conclama aquelas pessoas, os servos dela que estão lá, e pergunta: quem é que está comigo? Que nem ele fez lá com o mensageiro. Fica comigo, fica comigo. E agora ele está falando com esses eunucos aqui. Quem é que está junto comigo? Quem é que está com desejo de finalmente mandar essa mulher para os quintos dos infernos? Então, aí, os próprios eunucos, que ela não devia ser coisa, falou que se cheirasse nem mesmo com os seus súditos, os próprios eunucos se colocam à disposição. Não, vamos lá, a gente joga ela, já queria fazer isso até muito tempo, vamos lá, e a gente joga ela daqui do castelo. Então, é isso que acontece, e quando ela cai, o sangue espirra na parede e os cavalos. E esses cavalos acabam pisoteando ela. Por quê? Porque o cavalo estava afim? Eu penso que foi o próprio cão que chegou lá, vai, pisoteia, pisoteia. Porque o cão é assim, né? Usa o seu servo e depois pisoteia o seu servo, né? O cão maltrata. Vamos lá. Verso 34. Entrou Jeú, comeu e bebeu, disse ele: Pegai aquela maldita e sepultai-a, pois é filha do rei. Enfim, bateu assim uma consciência nele, né? E não sei bem se por medo, por represália da Fenícia, porque, enfim, ela era filha de um rei, e ela não ter um sepultamento digno poderia atrair para si, para Israel, a ira, né, do pai dela, ou bateu na consciência dele que ela merecia, de alguma forma, um sepultamento digno e justo. Enfim, Deus deu a ela o que ela merecia. O próprio Deus, como a gente já viu, dele é a vingança. Verso 35. Quando, porém, foram para sepultar, não acharam dela senão somente o crânio, os pés e as palmas das mãos. Não sei se na sua versão aí se tem alguma versão escrito cabeça, mas aqui eu vi crânio. E crânio, para mim, é só osso. Os cachorrinhos fizeram o trabalho deles. Moeram a bichinha toda, comeram o que queria. Não vamos imaginar os cachorrinhos, que nem aqueles cachorrinhos bonitinhos que a gente cria dentro de casa, né? Esses daqui deveriam ser cachorros realmente famintos, que viviam lá na zona rural, né? Enfim, por aquela região ali, famintos, e pegaram ela com toda agressividade e comeram. Porque não é normal o cachorro ter desejo de comer gente, não é o normal. Mas aqui a gente vai ver o cachorro sendo usado para proceder o juízo de Deus. Os bichinhos com fome, isso aí, né? Como era aquela carne podre. Verso 36. Voltaram e comunicaram a Jeú, que disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, num terreno de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: Esta é Jezabel. Fica implícito na profecia de Elias, ó, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Fica implícito que não haverá sepultamento. Fica implícito que o corpo dela vai ser destruído. Não vai haver sepultamento. E acaba que, quando chegam para ele e falam: olha, só sobrou as mãos aqui, os pés e o crânio. Então ele fala: então a palavra de Deus se cumpriu. É isso aí mesmo. Faz o seguinte: pega isso aí e joga lá no campo de Jezreel também. Assim como o filho dela já foi jogado lá. Cumprimento da palavra de Deus de uma forma
esqueci a palavra, precisa, né? Demorou um tempinho, 2 tempinhos, mas Deus fez justiça ao sangue de Nabote, os seus filhos e todos aqueles profetas que morreram por conta da perseguição de Jezabel. Pessoal, alguém tem alguma coisa mais a acrescentar? O que fica para vocês aí, né? Aprendizado vocês tiveram hoje? Uma ou duas pessoas só para falar, porque o tempo já está meio tomado. Fala aí, Maiana. Maiana. Oi, aqui eu não estava conseguindo ouvir. É no começo, quando Deus fala a fidelidade de Deus com seu povo, mesmo que o seu povo não seja fiel a Ele, que as nossas causas não mudam as consequências de Deus. Deus não é consequência nem sempre, porque às vezes a gente até consegue fazer com que Ele reverta uma sentença ou prorrogue para não se cumprir na nossa vida. Mas quando Ele fala a respeito de vingar o servo dele, o povo dele, a gente vê isso na prática. Acontece alguns problemas com a gente e eu, sinceramente, olho para a pessoa e sinto pena. Eu sinto pena porque eu sei que ela vai colher os frutos. Porque eu sou melhor do que ela? Não, porque eu sirvo a Deus. Porque tem essa promessa. É, a gente serve a Deus não pelo que Ele nos proporciona, mas pelo que Ele já fez na nossa vida, pelo que a gente já era. Então, como eu sempre falo, se Deus não fizesse mais nada na minha vida, só pelo que Ele já fez, já era o suficiente. Só pela paz que Ele nos traz. E quando a gente fala isso, às vezes a pessoa fica dizendo, ah, é porque você está querendo dizer que Deus é vingativo, que você está jogando praga. Não, é como a palavra diz, é a sua paga. Você vai receber de acordo com aquilo que você faz. Ninguém vê o sacrifício que a gente faz para servir a Deus. É muito fácil dizer, ah, Deus está honrando fulano, está honrando ciclano, mas você sabe o que é que fulano e ciclano fez para Deus honrar aquela pessoa? Você sabe a renúncia que as pessoas fizeram para receber aquilo ali? O que elas deixaram de fazer para servir a Deus? O que elas suportam por amor de Deus para dar o bom testemunho? E quando Luiz estava falando aí a respeito do sacrifício sim, muitas vezes as pessoas dizem, ah, a gente tem que ter o amor de Deus, tem que cuidar do próximo, a gente tem que, que fazer mais pelos outros, porque na verdade é isso, né? A gente vai suporta tudo isso por nossa salvação e para levar outras pessoas à salvação também. E a gente recebe a mesma ingratidão que Deus recebe, porque a pessoa se vira contra ele, se volta contra ele, e quando não dá certo ainda joga na cara dele. Não que esteja errado, às vezes a gente se revolta sim. Estava rindo Dona Cida outro dia, a gente estava comentando a respeito de revolta, e ela estava dizendo que estava igual o Gideão. E aí, se dói na gente como ser humano, imagina com Deus. Porque às vezes a gente precisa de alguém que esteja do nosso lado, aquelas pessoas que dizem, ah, eu estou do seu lado, qualquer problema você pode contar comigo. Mas a pessoa não percebe. Às vezes você não vai pedir ajuda à pessoa, mas tá escrito ali, ó, que a pessoa está precisando, que a pessoa está passando por algum problema. O outro chega, olha na cara deles e vê isso e faz de conta que não está nem aí. Aí você lembra, não, eu tenho um Deus grande, eu tenho um Deus poderoso. Se você não é capaz de perceber a dor do irmão que está do seu lado, você vai perceber de uma pessoa que você nunca nem viu. E é isso que é o legal. Você faz a sua parte e Deus vai lá e faz a parte dele. Independente do que você passa para fazer isso. Eu acordei terça-feira com a minha prima me ligando 4 horas da manhã, desesperada, porque o irmão dela morreu. E esse rapaz, quando o pai saiu de casa, ele era o que sempre estava presente. Então era como se fosse um irmão que a gente não tinha. Era aquela pessoa que cuidava, que ia ver como que estava e tal. E eu passei o dia todo sem. Não é que eu estava desesperada, porque graças a Deus eu tenho paz, mas com aquela sensação estranha. Eu acho que por não ver, por não ter essa questão de se despedir, aí eu falei para ela, eu não sabia nem o que dizer para ela. Eu falei, poxa, você fez o seu melhor.
E o Espírito Santo trouxe aquela paz, ó. O que poderia ter sido feito, você fez. Eu orei, eu pedi as pessoas para orarem, algumas pessoas jejuou, Dona Cida, Adriana. E quando foi de noite, eu fui lá, o ponto de oração, e estava lá, fiz a minha parte, fiz o que tinha que fazer, e depois eu senti Deus para arrancar o resto daquela coisa que eu ainda estava sentindo. Por quê? Porque o meu problema não me impediu de ser fiel ao meu propósito, de me sacrificar e estar ali pelo povo, fazer a vontade dele. E essas pessoas aqui tinham tudo, tinha, tinha todo o cenário lá projetado, já tinha promessa, já tinha tudo. E mesmo assim, eles não se voltaram para tentar, para a vontade de Deus, para cuidar do povo, para fazer a vontade deles, e sempre arrumam uma desculpa, como o Isis disse. Não há desculpa, não há desculpa. Às vezes a palavra de Deus vai se cumprir através dos fracos para humilhar realmente os fortes, para dizer, olha, você tem a faca e o queijo e não faz nada. Olá, fulano, ó, não tem nem condição nenhuma, mas ela está lá se sacrificando, se matando para dar o seu melhor, para me agradar, até para envergonhar. Às vezes Deus faz isso até para envergonhar o forte mesmo, como ele fala. E só um minuto. E quando a gente se propõe a sacrificar nossa vida para Deus, não vai ser fácil, porque nada que Deus vai nos pedir, a gente vai ter prazer em fazer. Não tem, porque sempre tem uma dor, sempre tem uma renúncia, e é essas coisas aí que chamam a atenção de Deus, é nas mínimas coisas, é você deixar de fazer o que te agrada para você agradar a Deus. É você deixar de fazer algo para você, para fazer por alguém que vai te pisar, por alguém que vai jogar na sua cara de novo, porque é isso que acontece com Deus, e o Senhor Jesus disse que nada do que fizeram com ele ia ser diferente com a gente. E a palavra dele vai se cumprir. O melhor de tudo é isso aí, é porque no final, se nada der certo, a nossa salvação está garantida. A gente às vezes não vai ter resultado, não vai ter recompensa do que a gente fala, ninguém vai chegar para agradecer, e a gente não precisa disso, porque o próprio Deus vai vir e vai cumprir a palavra dele, e só o fato da gente saber que a gente está servindo a Deus, honrando alguém que cuidou da gente, já é o suficiente. É aquilo de honrar pai e mãe, a gente vai honrar o Pai Celeste. E a palavra dele vai se cumprir, porque quando Jezabel joga na cara desse comandante o que aconteceu com o outro, ele estava ali, de certa forma, cumprindo algo que Deus já tinha predestinado, já tinha profetizado que ia acontecer. Só que eu não vou ser eu que vou querer ser o castigo que vai ser dado na vida do outro. Eu quero ser bênção. Se eu não vou ser bênção, eu também não aceito ser castigo nem maldição, não. Mesmo assim, ele ainda é punido. Ele morreu lá em agonia. Em outras palavras, o diabo está dizendo: você vai fazer isso, né? Você quer cumprir, executar desse jeito, que ele já vinha errado. Não foi ele que matou o outro envenenado? Quem? Esse que matou o rei agora, que a minha internet estava ruim, eu não consigo. Jeú? Uhum. Quando Matou Eliseu alguém falou que ele ia ser envenenado? feliz, sufocado com um lençol, com a toalha lá Não, molhada. Não foi esse, não? não. Azael. Esses nomes aí eu me confundo. E como eu não voltei lá, mas de todas as formas, eu quero ser usada por Deus para fazer a diferença na vida de alguém, para que quando ela lembrar de mim, ou quando na frente a gente vê essa pessoa bem, saber que a gente teve nossa participação para o bem, para que aquela pessoa ela foi trazida de volta. Houve uma mudança, houve uma transformação. Não porque eu fui o carrasco de ninguém, eu não quero ser isso. Porque ainda que eu seja usada por Deus, o diabo sempre vai querer usar isso contra nós. Essa minha prima, ela fez tudo pelo irmão. E na hora do velório estava lá todo mundo dizendo que ela que deu trabalho por causa que ele ligou e disse, ó, você me trouxe para cá e você não vem me buscar e tal. E depois disso ela não conseguiu porque teve esse início de uma provável pandemia de novo, é, lockdown, né? Então proibiram os acompanhantes no hospital. E ela não conseguiu voltar lá para ver ele. E o diabo estava usando isso. Então, o diabo sempre vai tentar apagar o que a gente faz de bom.
e vai querer jogar a culpa. E se você não tiver firmada com Deus, se você não sabe da sua vida com Deus, vai acontecer. Essa pessoa que foi citado o exemplo aí, ficou com medo. Bom, a gente sabe que a partir do momento que a gente se volta para Deus, só em ir para a igreja o diabo já se levanta porque ele não vai aceitar perder a nossa alma. E quando você eleva um grau, uma responsabilidade, é lógico que o diabo vai mirar todas as armas para a gente. Então, eu acho que a consciência que a pessoa não tem, a maioria das pessoas querem servir a Deus, algumas pessoas, no oba-oba, e não vai ser assim, porque nada vem fácil. O que vem fácil, você perde mais rápido ainda, porque você não valoriza. E essas pessoas aqui, peraí, Fernanda, Maiana caiu. Você pode tomar a palavra. Oremos por ela, porque aqui não vai cair ninguém. Em nome de Jesus. Então, o que me fez pensar um pouco nesse texto foi a pessoa do Jeú. Nós vimos aqui Jeú como instrumento, né, de juízo, usado por Deus, escolhido por Deus, e vimos a forma como Jeú procedeu esse juízo. Dado o momento, ele foi extremamente estratégico, né? Extremamente estratégico. Ele fez o humilde, né? Fez o papel do humilde, se colocando como o escolhido dos seus pares, né? Que são os outros capitães, consultando-os como se eles de fato tivesse requerido, ele estivesse ali por uma aclamação. Então, ele fez o papel do humilde, ele se colocou à disposição, ele usou de estratégias de impedir que a informação chegasse à frente dele, a Gisrael. Depois ele manipulou os servos já sofridos, que no fundo eles todos sabiam que eles ansiavam por uma libertação do jugo daquela mulher do inferno. Ele se mostrou manipulador, pode chamar de estrategista, mas ficou claro que dentro do objetivo que ele tinha, ele manipulou. Ele estava obedecendo a Deus. Sim, ele tinha o respaldo da vontade de Deus. Ele foi ali escolhido de Deus para juízo. Nabucodonosor também foi escolhido por Deus para juízo. Porém, o Jeú fala em nome de Deus, todas as coisas que ele fez e a forma como ele fez, ele levantava a bandeira do Senhor. Então, isso nos faz pensar como que a gente vem levantando a bandeira do Senhor, como que a gente serve a Deus. Jeú era um religioso, ele obedeceu, ele foi instrumento de Deus, né? Tudo dentro do controle de Deus, é claro, tudo dentro da onisciência de Deus, é claro, porque o Senhor sabia quem era Jeú quando o escolheu, mas esse mesmo Deus que sabia quem ele era e quem escolheu ele é aquele mesmo Deus que sempre espera que a gente se arrependa e mude o caminho que a gente está tomando. É aquele mesmo Deus que nos ama e nos dá a oportunidade até o final. Contudo, Jeú, enquanto um religioso ferrenho, não mediu aos seus atos em nome do que ele estava fazendo em nome de Deus. Há de se observar as atrocidades que ele fez com a família do Acasias, né, de Judá. Deus não pediu, não ordenou, nem orientou ele que matasse Acasias. Acasias era um descendente de Davi, era do povo de Judá e não estava dentro da ordenança que ele exterminasse Acasias e os seus familiares. E ele assim o fez, a gente vai ver mais para frente e vai entrar no mérito disso. O que eu estou trazendo aqui é um olhar do servo escolhido sim por Deus para servir aos propósitos de Deus, porém como ele faz isso? De que forma ele faz isso? A religiosidade às vezes faz com que a gente passe por cima de coisas e pessoas sem necessidade, em nome de Deus.
quando necessariamente não é essa a vontade de Deus. Então, a gente sim precisa atentar ao como a gente vem servindo a Deus e aos nossos propósitos, né? A gente está fazendo tudo em nome de Deus, em nome da obra, mas como é que a gente está fazendo isso? Então, o GU, ele traz essa reflexão, que está um pouco mais intrínseca nesse capítulo, ela vai estar mais evidente no próximo, mas foi nisso que eu me atentei. Povo lindo, olha só, o tempo está bem estourado. Daqui a pouco já é sexta. Isis queria acrescentar algum entendimento. Então, Isis, brevidade, tipo 60 segundos, para ver se a gente ainda termina hoje. Ixi, não deu, já foi. Sextou. Então, seja breve, Isis, só para a gente concluir, tá certo? Vou ser breve. Para mim, o que ficou é o poder da obediência. E a gente foi numa vigília e a gente viu que existe um demônio que é da resistência. A gente ter esse cuidado de não ser resistente, porque é um demônio, para quem não sabe. Pessoas resistentes, muito teimosas, que o pastor da orientação não faz. E eu tomo isso para mim. É, ainda é uma coisa eu e Deus, né? Não vou abrir para vocês, não. Mas era algo que eu estava ainda resistindo. E o Espírito Santo veio falando comigo, desde a nossa última reunião, a questão da obediência, de não ser resistente. E a gente vê que as pessoas que foram obedientes, elas tiveram Deus com elas. E as pessoas que realmente foram resistentes a Deus tiveram um fim perverso. E eu fico intrigada com a figura de Isabel, porque nós mulheres somos muito poderosas no sentido de que quando somos boas, como somos de Deus, somos de Deus. Mas quando a gente é ruim demais. E engraçado que ela era filha de um rei. E eu percebo que as pessoas que têm uma autoridade, diante de um povo, de alguma forma elas são escolhidas por Deus. E aí eu me lembrei da mulher, a mulher que foi visitar Salomão. Mesmo sendo de um povo idólatra, ela teve essa curiosidade de conhecer a Deus. Ela foi atrás da palavra de Deus e teve esse encontro. E aí eu percebo que a mulher de Deus, né, que diz que é a mulher virtuosa, nós temos a nossa importância na Bíblia. Dizem que o povo diz que a Bíblia é machista, e não é. Todas as mulheres que são relatadas são mulheres realmente fortes, mulheres que dão bom testemunho, e até aquelas que dão mau testemunho, é para a glória de Deus. Essa mulher se achava uma deusa, ela se achava uma pessoa muito importante, e achava que os deuses dela eram maiores que o Deus de Israel. Ela tinha uma prepotência, uma arrogância. Eu não sei porque Deus permitiu que ela vivesse tanto tempo, mas o fim dela foi trágico. E quando ela se pinta, eu imagino que ela quer mostrar que ela ainda é a Jezabel, ainda é aquela sacerdotisa. E ela é pisoteada. Aquilo tudo, aquela imagem, tudo que ela acreditou durante toda a sua vida não lhe valeu em nada no momento da morte. Nem poder ser sepultada com honras, já que os reis eram sepultados com honra. Existia todo um protocolo, todo um ritual para enterrar quando se morria um rei ou uma rainha, e ela não teve nem essa honra. Tudo que ela tinha de, 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 de alguma forma admirável, toda a sua impetuosidade, aquilo não lhe valeu nada no momento da sua morte. E a gente vê tantas pessoas arrogantes, se acham, né, melhores do que os outros. Eu vi muito na pandemia as mulheres muito chiques assim, não queriam nem encostar, nem pegar na maçaneta. E aquilo não vale nada, cara. Não vale nada, porque ficou 3 dias sem tomar banho, a gente é a mesma coisa, a gente fede. E eu tomo pra mim isso que em nome de Jesus, eu vou ser uma mulher próspera, eu vou ser uma mulher
que eu vou arrebentar. E eu não quero cair nesse lugar de prepotência, de arrogância, de achar que sou melhor do que ninguém. É isso. Fechou, pessoal. Vamos encerrar por hoje. Vou indicar aqui alguém, né, para fazer a oração e peço que você já faça aquela oração por aquele propósito que estamos vivendo pela nação, que ia ser a Martiane, mas ela já colocou aqui no grupo dizendo que está com dores lá e não pôde participar. Então, eu vou pedir, dona Marli, para a senhora fazer a oração, pode ser? Sim. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento, por esses momentos muito, muito aproveitáveis, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha usar cada um de nós para estarmos diante de Ti, sempre Te glorificando, sempre sendo usadas, Senhor, para ganharmos alma para Ti, que é para isso que nós estamos aqui. Então, meu Deus, fala profundamente em cada uma de nós e venha, ó Deus, fazer com que nós venhamos passar essas coisas boas para as pessoas também, meu Deus, que o Senhor vai colocá-las em nossos caminhos. Meu Deus, venha abençoar essa sexta-feira, as reuniões que vão ter. Meu Deus, abençoa, leva as pessoas que nós falamos de Ti, leva-as para a Tua casa, para que elas venham ouvir, Senhor, a Tua palavra se converter. Meu Deus, obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma vitória. E aquele Senhor que hoje nos abordou, Senhor, falando que ele me conheceu na igreja por ter dado um jornal. Meu Deus, foi o Senhor que fez isso e obrigado por ter me usado. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor venha me usar muito mais. Eis-me aqui. Senhor, abençoa esta pátria, abençoa, Senhor, este país. Estamos precisando do teu socorro, Senhor. Só temos a ti, mas ninguém, Senhor. Então, toma nossa família, toma todos os governantes, enfim, meu Pai, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Meu Deus, toma nossas famílias, toma todos nas tuas mãos, os pastores e bispos, as famílias. Meu Deus, abençoa esta sexta-feira. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a família de todos. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. Deus abençoe todas vocês.